Boa tarde a todos, meu nome é Nilo, sou docente da Faculdade de Medicina, um dos preceptores do Hospital Regional da habilidade de Medicina de Emergência. Estamos aqui hoje para conversarmos sobre um tema muito interessante dentro do contexto da toxicologia. Iremos discutir intoxicação por animais peçonhentos. Dividimos a nossa aula em vários subtemas, onde hoje trataremos do araneísmo, tema bastante frequente nos prontos-socorros. E em momentos oportunos, conversaremos sobre o ofidismo, sobre as serpentes, sobre o escorpionismo e os outros animais peçonhentos de importância clínica no Brasil. As aranhas, elas são artrópodes, do subfilo Chelicerata e da classe dos aracnídeos. E junto com os escorpiões, eles pertencem a essa classe dos aracnídeos, né? E junto com o escorpionismo é um tema bastante frequente. No Brasil, de importância médica, nós temos 5 gêneros de importância médica que deve ser estudado. Então, como disse anteriormente, só para uma caracterização inicial, a característica das aranhas, elas são formadas por artículos móveis, por patas móveis e um exoesqueleto de quitina. E o corpo é dividido anatomicamente em cefalotórax e abdômen, os ocelos, os olhos e as quelíceras. Essa divisão anatômica, ela vai trazer uma importância para a gente na identificação do animal peçonhento, né? E na diferenciação dos outros animais peçonhentos. Muito confundidor, às vezes, quando o animal é trazido em condições não ideais, nós confundimos com insetos, com quilópodes, diplópodes, com outros animais peçonhentos. Então, daí a importância aí dessa caracterização inicial. E os olhos, eles também vão ser muito importantes porque a distribuição desses olhos no corpo do animal também nos permite diferenciá-los. Dentro desse contexto aí de animais peçonhentos, identificar o animal agressor, ele é bastante importante. É culturalmente difundido entre nós médicos essa não necessidade. Ou seja, ao invés de identificar o animal, isso nos agregar, nos permitir um conhecimento a mais, é muito comum nós médicos afastarmos dessa identificação, não nos interessarmos, acharmos que isso é uma área do biólogo, mas ao contrário, quando nós identificamos o animal peçonhento, isso nos permite ter uma certeza maior da potencialidade da gravidade, né? Então, identificar é de suma importância, né? É claro que com segurança, sempre quando possível, para não tornarmos mais uma vítima do animal, do agressor, né? E por que essa importância? Quando nós identificamos então o animal, nós vamos avaliar se a soroterapia antiveneno ela tem indicação, né? No nosso caso aqui, nós vamos discutir em momentos para frente, mas temos a oportunidade de fazer o soro antiaracnídico, que vai ter uma cobertura tanto para algumas aranhas, não para todas, e para os escorpiões. O antiloxocélico é um soro específico para a aranha marrom, que veremos. E o antilatrodéctico também é um soro específico para a aranha viúva negra, viúva marrom, ok? Ou seja, identificar o animal é de suma importância. E um acompanhamento clínico também faz parte desse carro-chefe de avaliação, certo? Onde muitas vezes os exames complementares se fazem desnecessários. Um outro pitfall, uma grande outra armadilha aí dentro desse contexto de animal peçonhento é nós médicos acharmos que são os exames complementares que vão nos dar o diagnóstico. E esse é um grande erro. Os exames complementares, eles são complementares, como já imbuídos conceitualmente, mas eles vão ser para um acompanhamento desse paciente. Vamos entender melhor aí quando a gente for discutir os animais peçonhentos em si. Aqui, a armadeira, aranha foneutra, uma aranha muito agressiva, caracteristicamente animal de porte grande, um animal com as quelíceras cor marrom, um animal onde no cefalotórax temos linhas pretas, linhas brancas,
e no abdômen também linhas pretas, linhas brancas, pontos pretos, pontos brancos. A pata articulada com pelos curtos e manchas nas articulações da pata, né? Com uma característica bem típica. Vamos falar melhor desse animal depois. Responsável pelo foneutrismo. Esse é o termo que nós designamos quando essa aranha armadeira, caracteristicamente quando viva, levanta as patas da frente, então é de fácil identificação, responsável pelo foneutrismo. Acidente muito frequente no nosso meio. Outra aranha de importância médica é a licosa. É a aranha-lobo, aranha-jardim, também parece muito com a foneutra, é uma aranha, um animal de grande porte, né? Com característica de apresentar no abdômen desenhos em forma de seta. A quelícera não é transversal, então existem algumas diferenças entre ela e a armadeira, né? São aranhas de diagnóstico diferencial bastante confundidores, essas duas aqui, ó. A aranha foneutra e a aranha licosa. A licosa, nós vamos ver, não tem importância clínica para nós humanos. Para nós humanos, essa aranha não vai nos exigir soroterapia antiveneno, vai ser só sintomático. Vamos discutir com mais detalhe posteriormente. Então, a famosa licosa, a aranha-lobo, essa é a seta dela característica, né? Ela não tem quelícera cor de tijolo, não tem mancha nas patas. E ainda, nós, pela distribuição dos olhos, também nós diferenciamos da foneutra. Terceiro tipo de aranha é a aranha caranguejeira, né? Da família das Migalomorphae, também destituída de importância clínica relevante, exceto alguns casos de urticária, casos alérgicos aqui, pois elas esfregam as patas de trás no abdômen e liberam esses pelos, mas o veneno dela, para nós seres humanos, não vai ter importância clínica, mas entrará no diagnóstico diferencial também pelo porte do animal, junto com a foneutra e junto com a licosa. Aqui existe mais um mito do que de importância clínica para os seres humanos. A viúva negra, também uma aranha pequena, agora já entramos dentro do escopo das aranhas e dos animais de pequeno porte. No araneirismo é importante distinguirmos o porte do animal. É claro que aqui as imagens estão distorcidas para a gente evidenciar melhor, né, as características do animal. Mas aqui é um animal de pequeno porte e olha como que ele é globoso, o abdômen dele é globoso, um animal que tem figuras geométricas no abdômen. A viúva negra, né? Existem várias espécies, aqui a famosa flamenguinha, que também é esse abdômen globoso, com as manchas geométricas, manchas vermelhas. E a viúva marrom, muito esquecida por nós, embora a casuística seja maior do que a viúva negra, mas essa aqui, esse tipo de Latrodectus, é o grande responsável pelos acidentes do gênero, tá? Não é preto, é uma aranha marrom, figuras geométricas laranjadas no abdômen, responsáveis pelo latrodectismo, tá? Esse é o termo que nós designamos as vítimas de acidente por essa aranha, por essas aranhas viúvas negras ou viúvas marrons. E por último, a Loxosceles, a aranha marrom. Uma aranha muito pequena, muito frágil, né? Contraditorialmente responsável por lesões de pele extensas, nós vamos ver lesões sistêmicas graves, onde nós nos enganamos com o tamanho da aranha, né? Uma aranha muito pequena, 2, 3 centímetros de envergadura, frágil, né? Tem o segundo par de patas maior do que os outros, nós vamos ver a distribuição dos olhos 2, 2, 2, vamos ver com mais calma esse tipo de aranha. Aranha marrom, muito comum no nosso domicílio, não damos muita importância a ela, erroneamente, né? Entra também no diagnóstico diferencial dos animais de pequeno porte, né? Responsável pelo loxocelismo, pelos acidentes por essa aranha. Então, vamos começar com falar mais, detalhar melhor o foneutrismo. Então, retornando aqui, alguns pontos relevantes. É uma aranha robusta, como já dito anteriormente. No cefalotórax eu tenho faixas escuras, dependendo da espécie existem diferenciações, às vezes oblíquas, às vezes mais retilíneas. No abdômen, no dorso do abdômen, nós temos manchas claras, manchas escuras, listras pretas, listras negras,
também vão depender do tipo da espécie, que são várias espécies de fonêutrias no nosso meio. As manchas pardas das articulações, as quelíceras tipicamente aqui não visualizadas, nós vamos ver outras imagens, a quelícera tipicamente marrom e os ocelos distribuídos na disposição 2-4-2. Tá? Por que digo isso? Pois às vezes as aranhas elas são trazidas para a gente no pronto-socorro em condições inadequadas. Então, quando você, com uma lente de aumento, consegue visualizar os ocelos, isso também é característica importantíssima da identificação do animal. Tá? Então aqui nós temos 4 olhos na fileira de cima e mais 2 na última fileira. Tá? O cuidado para não interpretarmos como 2, 2 e 2, porque os 2 ocelos da fileira do meio, eles são maiores do que os 2 ocelos laterais. Então nos dá a impressão de que existem 4 ocelos, mas são 2, 4 e 2. Depois eu vou explicar melhor esse diagnóstico diferencial aí. Tá? Essas aranhas, elas não constroem teias. Os animais peçonhentas, aranhas que constroem teias regulares, elas não são peçonhentas. Tá? Todas as outras que constroem teias e são peçonhentas, as teias são irregulares. Aqui, o animal adulto não constrói teia, tem essa postura típica agressiva, que é levantar as 2 patas dianteiras, né? Com o objetivo de agredir a presa. Elas saltam, elas pulam, elas são aranhas bem agressivas, tá? Então essa postura é identificadora do animal. E os filhotes possuem características diferentes. Eles são pequenos, são mais escuros, então muitas vezes nós não temos essas manchas nas patas, essa quelícera não é tão avermelhada, não tem as manchas nas articulações. Eles são andarilhos, são animais errantes, não são animais que ficam parados no ambiente. Então, vamos ter muitos acidentes semelhantes com a licosa, também que são animais andarilhos. E os filhotes produzem teias. Então, cuidado aqui, só como identificador, às vezes, em loco, quando a vítima refere que se deparou com um animal, então os filhotes eles têm essas características diferentes. E nessa imagem do lado é muito interessante, onde nós diferenciamos a licosa, aranha tarântula, aranha-lobo, aranha de jardim, sem importância clínica, sintomático, alta para casa, sem necessidade nenhuma de soro antiveneno, da nossa fonêutria. Olha as manchas escuras no abdômen dela, olha a listra clara no tórax e o ocelo dela. É claro que eu tenho que juntar todos os fatores para caracterizar o bicho, né? E de acordo com as espécies existem pequenas diferenças, mas aqui a gente colocou a diferença nítida entre uma licosa sem importância e uma fonêutra. Eu vou cortar isso. Então a aranha armadeira, então, ela parece muito com a licosa, tá? Parece muito o animal com a licosa. Aqui a diferenciação dos ocelos, como eu dito anteriormente, olha como que eu diferencio uma armadeira 2-4-2 de uma licosa, que nós vamos ver depois o padrão, que são 4-2-2. Então, pelos ocelos nós a diferenciamos. E aqui, uma viúva negra. Por que ela foi colocada aí? Olha que interessante. O animal, o bicho, o diagnóstico diferencial da licosa é com a fonêutria. Se assemelham muito. Agora, a clínica não. A clínica do fonêutria, da foneutrismo, assemelha-se mais a uma viúva negra, um animal de pequeno porte, do que uma própria licosa. A dor é uma dor imediata. A dor da foneutria é imediata. Varia de intensa a muito intensa, muito parecida com o acidente por viúva negra por latrodectus. Então, só um lembrete aqui que na clínica o diagnóstico diferencial vai ser com um acidente por latrodectus, a clínica. Embora o bicho, o diagnóstico diferencial da fonêutria seja com a licosa.
Muitas imagens para ficarmos guardados na memória. Fonêutria, olha que aranha bonita, de grande porte, né? As quelíceras cor de tijolo, esses pontos brancos, pontos pretos, listas longitudinais, brancas e pretas, manchas nas patas, os pelos curtos e várias espécies, né? A lista preta no cefalotórax, distribuição dos pontos brancos, pontos pretos, a listra, todas as imagens de fonêutria, né? A distribuição dos olhos, né? 242, a quelícera cor de tijolo, típica da aranha, os pelos curtos. Então, a identificação do animal faremos baseando nesses critérios já ditos anteriormente. A ação do veneno, qual é a ação? É uma ação neurotóxica, onde ocorre uma liberação catecolaminética e bradicinérgica. Assemelha-se muito ao escorpionismo, né? Então a clínica aqui vai girar em torno dessa liberação de neurotransmissores em demasia e do aumento do sistema de calicreína ativado, onde caracteristicamente o grande risco, a gravidade, são manifestações de edema agudo de pulmão em função desse aumento da permeabilidade capilar pulmonar. Discutiremos aqui. A ação do veneno é neurotóxica. No local, manifestação local é muito discreta. Os sinais locais, quando presentes, um edema, um eritema, os 2 pontos de inoculação, às vezes não perceptíveis, mas manifestação local é discreta. E como que é a dor do foneutrismo? É uma dor imediata, não é uma dor progressiva. Então, desde a inoculação do veneno, o paciente já começa a relatar uma dor, caráter subjetivo, variável de muito intensa, de intensa a muito intensa, é subjetivo, mas os pacientes relatam dores em escalas altas, 7, 8, 9, 10, e que geralmente irradiam para a raiz do membro. Parece muito com escorpionismo. E essa dor, ela é importante a gente relatar melhor aqui. Por quê? Porque uma dor que é refratária à analgesia instituída, uma dor que não responde aos meus analgésicos, mesmo às vezes fazendo bloqueio local, essa dor, quando ela se torna refratária, eu vou categorizar esse acidente como moderado e não mais leve. O que eu quero dizer com isso? Teremos que observar bastante se essa dor responde ou não responde à minha analgesia, né? Se o paciente tem outras manifestações, como náusea, vômitos, sudorese, muitas vezes vamos ficar na dúvida se essas manifestações são decorrentes da ação do veneno, ação catecolaminética do veneno, ou se são decorrentes da dor. Então o médico fica muitas vezes em dúvida, faço soro, casos moderados, ou não faço soro? Isso é da ação da dor, é decorrente da dor essas manifestações. Então, daí a importância de determinarmos bem a refratariedade à dor ou não. Aquela dor que é refratária à minha terapêutica instituída, eu vou considerar essas manifestações decorrentes da ação do veneno da aranha. Farei o soro antiveneno. Agora, o paciente com essas manifestações, náusea, vômito, dor abdominal, sudorese, mas que melhoram com a minha terapêutica para a dor instituída, essas manifestações eram decorrentes da dor e não era ação do veneno. Não recebe soro antiveneno. Então, a importância bastante de eu determinar bem essa dor. Tá? Como será feita essa analgesia? Então, essa analgesia, ela é tratada com analgésicos habituais comuns. Depois eu passo por uma escala de analgesia com anti-inflamatório e depois posso usar até opioide. E muitos casos descritos na literatura me orientam também um bloqueio local com a lidocaína 2% sem vasoconstritor, né? Por causa do risco de necrose, então sem vasoconstritor. Eu posso infiltrar no local da picada ou fazer um bloqueio local ou fazer um bloqueio troncular. Em casos que não respondem à minha analgesia sistêmica, eu posso fazer esse bloqueio. Feito a analgesia sistêmica, analgesia local, e o paciente continua com manifestações catecolaminérgicas, eu as atribuo à ação do veneno e não
decorrentes da dor. Então é muito importante determinarmos a dor. Manifestações locais discretas, edema, eritema, o ponto de inoculação, a dor irradiando. E manifestações sistêmicas. As manifestações sistêmicas do foneutrismo são caracterizadas por agitação psicomotora, ansiedade, náusea, vômito, dor abdominal, ou seja, manifestações catecolaminéticas, diaforese, uma sudorese, cialorreia, taquicardia, elevação pressórica. Um outro espectro pela bradicinina, hipotensão, choque, edema agudo de pulmão, IC descompensado, priapismo, convulsão e coma. Então, todas essas manifestações são derivadas dos neurotransmissores liberados, né? Variam de intensidade de acordo com a quantidade de veneno inoculado, varia de acordo com o biotipo do paciente e diagnóstico diferencial com escorpionismo. Veremos nas estratificações dos animais peçonhentos que o critério é arbitrário. O critério de classificação, ele depende do meu julgamento médico em classificá-lo como leve, moderado e grave. Basearemos nessas manifestações clínicas na estratificação do foneutrismo. Como dito, idosos, crianças e pacientes que apresentam um status cardiopulmonar debilitado serão os mais graves, né? Já que a ação do veneno neurotóxica atuará principalmente no sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Então, aqueles pacientes que já têm um status debilitados, né? Os idosos e crianças, como em todos os animais peçonhentos, eles serão os mais atingidos, provavelmente estratificados como moderados ou graves. Como é feita essa classificação? Essa classificação, então, no foneutrismo, nós teremos leve, moderado e grave. Os casos leves, eles apresentam os sinais locais, são discretos quando presentes. Tanto no moderado quanto no grave, assim também será. A dor local, ela é imediata, também não diferenciará do leve, moderado e grave. A dor local é imediata. A partir do momento da inoculação do veneno, o paciente já relata o quadro. Mas apresenta associado a isso uma sudorese também e sem manifestação sistêmica. Não tem manifestação sistêmica. Nesses casos leves, não realizamos soro antiveneno, não realizamos soro antiaracnídeo. Ok? Por que digo eu caso leve? O paciente poderia ser ofendido pelo animal e ele não ter conseguido inocular o veneno. Então, muitas vezes, nem essas manifestações locais discretas, essa sudorese e essa dor ele pode relatar. Então, ele trouxe o animal, ele foi ofendido por uma foneutra, mas ela não inoculou o veneno. Aí ele nem leve seria estratificado, ok? Aqui ele é leve, ele tem uma sudorese, ele tem a dor, ele tem a clínica do foneutrismo, não tem manifestação sistêmica de moderado e grave. Não faço soro antiveneno. Iremos abordar o que faremos para esse paciente no final da aula. Mas de uma maneira geral, sintomático, avaliação antitetânica, não vai precisar de exame complementar e não vou fazer soro antiveneno nos casos leves. No moderado, a dor ela é mais intensa do que do leve, é uma dor refratária à linha terapêutica instituída, otimizada com analgésicos comuns, anti-inflamatórios e até mesmo os opioides e até mesmo o bloqueio. A sudorese é mais intensa, então olha como que os critérios são arbitrários, não existem critérios pontuais, né? São critérios clínicos arbitrários. O paciente já apresenta náusea, vômito, dor abdominal, cialorreia, alteração do nível de consciência com agitação psicomotora, grau de ansiedades variáveis, taquicárdico e crise hipertensiva. Já apresenta níveis pressóricos elevados, frequência cardíaca mais alta, uma sudorese mais intensa. Então esses pacientes eles são classificados como moderados. Eu os faço 5 ampolas do soro antiaracnídeo. Não existe soro antifonêutrico. Eu não tenho um soro específico para foneutra. Eu tenho um soro antiaracnídeo, é um soro que engloba a foneutra, a loxoceles e outros tipos de escorpião. E nós vamos usar esse soro. Não existe o soro antifonêutrico, ok?
5 ampolas EV para os casos moderados. E os casos graves, eles apresentam toda essa sintomatologia já descrita, com mais intensidade, e além disso, o paciente já apresenta aquelas manifestações bradicinérgicas. Elas já apresentam choque, hipotensão, eles já apresentam priapismo, e o nível de consciência é mais alterado. Já cursa com crise convulsiva e coma. Então, nesses casos, são casos graves. Faremos 10 ampolas do soro antiaracnídeo. Ok? Então, a minha estratificação é de suma importância para avaliar. Precisa de soro antiveneno e qual a quantidade do soro antiveneno que eu preciso. Ok? E olhe como que essas manifestações são clínicas. Eu não preciso de laboratório, não preciso de exame complementar. Um grande erro que nós vemos aí nos departamentos de emergência. O médico precisando de um exame complementar para diagnosticar e manejar. Desnecessário. Eles serão importantes na abordagem das complicações. Cursou com edema agudo de pulmão, um raio-x de tórax, mas isso é importante. Cursou com alteração arrítmica, um eletro para documentar. Eles vão tratar a complicação, mas não o acidente em si. Então, no tratamento geral, repouso vai ser uma regra para todos os acidentes animais peçonhentos. Vou diminuir o volume do veneno circulante no sangue. Então, ele fica repouso, como se fosse um AVC, um IAM, o paciente deitado na maca, em repouso, com membro elevado. Aqui não tem tanta importância porque a manifestação local do foneutrismo é pobre, então irrelevante manter o membro elevado, não é necessário. Antisepsia local para todo mundo, avaliando a profilaxia antitetânica, pois existe um meio de contato, né, do meio externo com a pele lesada, então todos os animais peçonhentos eu tenho que avaliar a profilaxia do tétano. Analgesia e sintomáticos, nos casos do foneutrismo, um suporte clínico quanto à arritmia, um suporte clínico quanto à necessidade de oxigenoterapia, se de evoluir para um edema agudo de pulmão, para uma arritmia sintomática. Então, o tratamento, o suporte clínico, o soro antiaracnídeo nos casos moderados e graves, e como consenso na literatura de emergência, eles precisam ficar, os casos leves, de observação 3 horas de observação, porque esses pacientes eles podem evoluir para moderado e grave. Então eles ficam de observação em 3 horas, nos casos leves, e moderados e graves 24 horas. Mas pela necessidade de observação quanto a reações ao soro. Todo paciente que recebeu soro antiveneno, não só aqui no araneísmo, mas no ofidismo, nos outros animais peçonhentos, eles necessitarão de 24 horas de observação no intra-hospitalar, podendo apresentar reações graves, imediatas, ou reações tardias, mais de 24 horas. Mas as mais graves são nas primeiras 24 horas. Daí a necessidade dessa observação intra-hospitalar. E o tratamento específico nós já falamos, mas só para fechar. Então faremos 5 ampolas no moderado e 10 ampolas do soro antiaracnídico no grave. Os soros antiveneno contra as aranhas e os escorpiões, eles são EV, tá? Na verdade, só um tipo de soro antiveneno vai ser IM, vai ser Electrodectus, nós vamos ver depois. Todos os outros na medicina são venosos. E aqui a velocidade de infusão é de 10 a 20 minutos. Não preciso de uma velocidade de infusão tão mais demorada quanto no ofidismo. 10 a 20 minutos já são suficientes. E não há necessidade de diluir o soro. Ok? Sem nível de evidência, muitos colegas acabam diluindo esse soro. Mas não existe nível de evidência para diluição. Alguns estudos no ofidismo, não no araneísmo, definem que a diluição diminui a chance de reação alérgica. No araneísmo não temos isso. Então não é necessário diluir o soro, mas ele precisa ser respeitado a velocidade de infusão. Não pode ser feito em bolos rápido, senão cursa com hipotensão, arritmia e reações alérgicas. Exames complementares. Então eles uns poucos vão ajudar no manejo do foneutrismo. Segundo tipo de acidente por aranhas, a licosa. Como já dito anteriormente, é uma aranha grande, média, grande, vai depender do tipo de espécie dela, só que para gente médico é animal de grande porte,
porque no araneísmo ou é pequeno porte ou é grande porte. Então ela nós a caracterizamos como animal de grande porte, acinzentada, apresenta pelos curtos e o típico dela é uma flecha no abdômen. Então nós a identificamos pela flecha no abdômen e pela distribuição dos olhos. 4, 2, 2. Diagnóstico diferencial, fonêutria. Peçonhenta, fonêutria. Aqui, licosa, aranha-lobo, aranha de jardim, muito comum. É a mais comum que tem e não tem importância médica. É uma aranha que não constrói teia e tem muitos acidentes de pouca gravidade para a espécie humana. Imagens da mesma, olha que animal bonito, de grande porte. O leigo confunde, nós da área de saúde a confundimos com a fonêutria, mas é nítida a diferença, né? Essa seta no abdômen, a distribuição dos olhos, 4, 2, 2, diferente lá da fonêutria 2, 4, 2. Os olhos que bonitos, ó. 4, 2, 2. 4, 2, 2. Uma aranha licosa, né? Mais uma vez, aquela imagem já mostrada, a diferença da licosa, sem importância médica, para a fonêutria, a madeira, aranha grave, agressiva, né? Pode cursar com casos graves, melhor dizendo, diagnóstico diferencial aí na identificação dos animais. Os olhos, a diferença dos dois, da fonêutria, 2, 4, 2, porque aqui tem mais 2 olhos pequenininhos, 2, 4 e 2, da aranha licosa. O veneno dela para o ser humano, ele não tem relevância, tá? Ele vai ter uma fração neurotóxica e uma fração proteolítica, só que sem importância clínica para a gente, tá? A importância dessa aranha é como diagnóstico diferencial, pois a dor dela é uma dor imediata, então é uma dor já desde a inoculação do veneno, já relatada pelo paciente, então assemelha-se muito com a dor da fonêutria, e uma dor que, como dor subjetiva, varia de intensa a muito intensa. Então o diagnóstico diferencial é clínico, mas quando identificado o animal, nós a diferenciamos. Então, manifestações locais são pequenas, tá? São discretas. É descrito uma necrose superficial, mas é uma necrose de resolução espontânea e não evolutiva, ela não evolui, apenas um ponto necrótico devido à proteólise. E não temos manifestações sistêmicas nesse tipo de acidente. Não precisamos de realização de exames complementares nos acidentes por licose. Então, qual é a nossa conduta? Paciente em repouso, cuidados com o local da ferida, né? Fazer a limpeza com antisséptico, avaliar a antitetânica. E a observação é descrita na literatura quando não se tem certeza de que se é uma licosa. Quando fica-se muito na dúvida, será que ele foi ofendido por uma licosa ou por uma fonêutria? Pois, quando se identifica o animal, a licosa, não é necessária observação, não é necessário repouso. O veneno não tem importância clínica. Então o paciente é só feito cuidados locais, avaliação antitetânica. Nem observação ele precisa ficar no pronto-socorro quando se identifica a licose. Então por isso a gente está discutindo bem aí a importância da identificação dos animais. Ok? Vamos passar agora para as aranhas de pequeno porte. Então nós já falamos as de grande porte, a principal é a fonêutria. Retornando os acidentes pelas aranhas, vamos comentar um pouco, conversar sobre Latrodectus, né? A nossa viúva negra, viúva marrom. Né? Os acidentes denominados por esses animais são chamados de latrodectismo. Né? Quem é essa viúva negra, essa viúva marrom? É uma aranha pequena, então uma aranha que apresenta um corpo de 1 a 1,5 centímetros, né? E envergadura chegando até 3 centímetros, caracteristicamente diferenciada por um dimorfismo sexual, daí essa terminologia de viúva negra, onde o macho muito menor é mais frágil e é devorado pela fêmea após a relação sexual, a fêmea é maior, né? Existe um dimorfismo ontogenético também, toxicológico, entre ambos, aqui e no loxocelismo, tá? As fêmeas têm uma fração de veneno mais agravantes. Elas são caracteristicamente
identificadas por um abdômen globular. Então o abdômen é bem globoso, é bem redondinho, um corpo preto e vermelho é um corpo marrom. E nesse abdômen nós teremos manchas geométricas, ora em formas de faixa, ora em formas de ampulheta, desenhos de ampulheta. E algumas espécies, como já dito anteriormente, na aranha marrom, essas manchas são alaranjadas e não vermelhas. A aranha não é preta, é uma aranha marrom. Então é importante a gente lembrar dessa aranha, que a casuística dela é maior do que a viúva negra em si. Elas apresentam as quelíceras transversais e a distribuição dos olhos dos ocelos é 4 e 4. É uma aranha pequena, então aqui a flamenguinha, muito comum, né? São os acidentes mais graves por latrodectismo. Outro armactans também, a ampulheta aí só para mostrar a diferença, mas todas têm esse abdômen globular, né? E a nossa viúva marrom, viúva negra também pode ser denominado, né? Com maior distribuição geográfica e nacional do que as outras e muito pouco valorizada por nós médicos, onde só lembramos da viúva negra. Então lembrarmos agora desse tipo de aranha, também responsáveis pelo latrodectismo. Elas são aranhas dóceis, que têm uma característica, quando vivas, de se recolherem durante um agravo. Então elas são bastante dóceis, elas se recolhem e simulam um óbito, simulam que estão mortas. Então cuidado, tá? E produzem teias, uma teia irregular de aspecto algodonoso, um aspecto cotonoso. Vai parecer muito com a aranha marrom, Coloxoceros, desse tipo de teia, tá? Então olha, uma aranha pequena, veremos as imagens aí, um abdômen globular, preta, com essas manchas geométricas, só para reforçarmos aí a identificação do animal, a viúva marrom, a distribuição dos olhos 4 e 4, vendo de bonitinho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? É claro que fazermos isso com segurança, né? Um animal morto, aumentar a lente, uma lente de aumento, então é fácil essa visualização. É importante conhecermos essa distribuição dos ocelos, né? Qual que é a ação do veneno da viúva negra? É uma ação neurotóxica potente, tanto de efeito central quanto de efeito periférico. Isso vai representar clinicamente por uma dor importante, então uma dor imediata, é uma dor que vai me fazer diagnóstico diferencial do foneutrismo, vai me fazer diagnóstico diferencial do latrodectus agora, né? Uma dor intensa, uma dor importante por causa desses inúmeros degradadores aí de proteicos, de hialuronidase, fosfodiesterase, e a principal fração identificada pelos americanos é a alfa-latrotoxina, que nós vamos discorrer melhor sobre ela, que ela possui uma ação pré-sináptica no sistema nervoso central, vai alterar os canais de sódio e potássio, vai despolarizar o neurônio, vai ser responsável por essa dor intensa e pelas manifestações musculares. Então essa aranha, caracteristicamente, clinicamente, ela é identificada quando o paciente apresenta alteração do sistema nervoso central. Muitos pacientes já abrem um quadro com crise convulsiva, com rebaixamento de consciência, com espasmos musculares, e em os casos graves, chegando até fazer a chamada face latrodectísmica. É um trismo gigante, o paciente fica com uma rigidez muscular, cefaleia intensa, crise convulsiva. Então elas vão ser identificadas por essas manifestações clínicas. Localmente, como já dito, a dor é imediata, uma dor intensa, um edema local discreto, lesões urticariformes podem aparecer, e linfadenomegalia satélite, também é outro grande diferenciador aí desse tipo de acidente por aranha. Quando aparece linfonodo reativo, também é característico do latrodectismo. Manifestações sistêmicas, voltando então, o paciente vai cursar com sudorese, dor em membros inferiores, tremores, as contraturas musculares, pode cursar com taque e bradicardia, hipertensão, dispneia, náusea, vômito, o priapismo em casos graves e a face latrodectísmica, já relatada pela contratura facial, os músculos da face todos contraídos e um trismo associado. Exames complementares.
Não são necessários exames de laboratório no manejo desse tipo de acidente por aranha, do latrodectismo. Em algumas situações solicitamos eletrocardiograma para avaliarmos as lesões eletrocardiográficas que ainda podem persistir por até 10 dias. Então não vai influenciar muito no manejo, apenas na condução das complicações do acidente. Mas para identificar, para diagnosticar, não são necessários exames complementares. Como que nós estratificamos os acidentes por latrodectos? Os nossos critérios, mais uma vez reforçando, são clínicos, eles são arbitrários. Então, o latrodectismo, ele é dividido em leve, moderado e grave. No caso leve, a dor local, já relatado uma dor imediata, uma dor de intensa a muito intensa, que varia, subjetivo, mas é uma dor imediata. O paciente pode ter sudorese, dor em membros inferiores, parestesia, contratura e tremor de pequena magnitude. Então esses casos são casos leves. Esses casos não são feitos soroterapia. Eu não faço soro antiaracnídico, não faço soro antilatrodéctico para esse paciente. Eu uso gluconato de cálcio. O meu objetivo é estabilizar a membrana do músculo para diminuir essas contrações. Não faço soro antiveneno nesses casos leves. Nos casos moderados, além das manifestações dos casos leves, essas manifestações elas começam a se intensificar. Então a sudorese ela passa a ser uma diaforese, uma sudorese profusa. Essas parestesias, esses tremores, essas contrações passam a ser mais intensas em um tempo menos espaçado. Então é arbitrário, essas manifestações mais intensas eu considero como moderado e teoricamente faço uma ampola do soro antilatrodéctico. Esse soro é o único soro que nós brasileiros não produzimos. Todos os soros antiveneno o Brasil produz. Agora, esse soro contra latrodectos, ele não é produzido no Brasil. E adivinhem quem produz? Nossos hermanos argentinos. Então é um soro, imagine o senhor, de difícil aquisição. É um soro que nem mesmo nos grandes centros conseguimos com facilidade. Então, mesmo nesses casos moderados e nos casos graves, onde teremos indicação por soro, é um soro, na prática, pouco utilizado. Então, o nosso grande suporte aqui nesses acidentes por latrodectos vai ser um suporte clínico, ok? Mas tem indicação do soro, esses casos moderados. Uma ampola do antilatrodectos. E além de ser um soro importado, é o único soro contra os animais peçonhentos que ele é feito IM. Todos os outros soros, como já dito, são aplicados da forma endovenosa. Esse não. Esse é o único que é IM. E nos casos graves, além dessas manifestações do leve e do moderado, o paciente já vai cursar com priapismo e a face latrodectísmica. Além das manifestações hemodinâmicas, né? Seja taquicárdico, bradicárdico, alterações eletrocardiográficas, devido às alterações dos canais de sódio e potássio. Então, nos casos graves, eles vão ter priapismo, vai ter a face latrodectis e alteração no cardiovascular. Isso é caracterizado como grave, mais uma vez, não precisa de exame complementar, é clínico, é arbitrário, e face 2 ampolas do antilatrodéctico. O soro antiaracnídico, ele não tem cobertura com esse tipo de aranha. Então não adianta eu fazer um soro antiaracnídico. O soro antiaracnídico, ele tem cobertura da Foneutra, nós já falamos sobre a Foneutra, da Loxoscerex, nós vamos falar para frente, da aranha marrom, e os escorpiões. Agora, antiaracnídico, aqui eu teria que usar o soro específico antilatrodéctico. Como que é o manejo dos acidentes por latrodectos? Repouso, antisepsia local, avaliação da profilaxia antitetânica, avaliar o soro nos casos moderados e casos graves. Já dito por nós, de difícil aplicação, de difícil aquisição esse soro, mas moderados e graves teriam indicação. Todo paciente que recebe soroterapia antiveneno, 24 horas de observação no intra-hospitalar. Nos casos leves, onde eu não faço soro, no mínimo 3 horas também, devido à necessidade de uma vigilância clínica, para o paciente não evoluir para as formas moderadas e graves. Então, no mínimo 3 horas de observação.
E todos esses casos leves, onde eles ficam apenas 3 horas, eles são orientados a, caso manifeste-se alguma clínica relevante, retornem ao intra-hospitalar. E especificamente, contra o latrodectus, nós vamos fazer uma analgesia e sedativo, vamos usar benzodiazepínico, muitas vezes para essas contrações, elas minoram com o uso de benzodiazepínico oral, e o gluconato de cálcio, às vezes, também ele é utilizado especificamente. Então, mediante a ausência do soro antiveneno, eu abordo esses casos com suporte clínico, onde o carro-chefe, benzodiazepínico e gluconato de cálcio. Falando um pouco sobre a aranha caranguejeira, mesmo sem importância clínica, vamos comentar alguns pontos aqui importantes sobre a mesma. Animal de grande porte. Havia eu dito que não falaríamos mais das aranhas de grande porte, mas vamos comentar um pouco sobre a caranguejeira, né? Então é uma aranha grande, é uma aranha, né, várias cores diferentes, mas a grande maioria das espécies são mais enegrecidas, mais pretas. Os pelos são grosseiros e densos, principalmente no abdômen e nas patas traseiras, onde é o mecanismo de defesa do bicho, né? Quando acuadas, como mecanismo de defesa, elas esfregam as patas traseiras entre as mesmas e no abdômen liberam esses pelos, né? E esses pelos, eles que vão ser responsáveis pela manifestação clínica no ser humano, né? As quelíceras delas são longitudinais, diferentes de todas as aranhas, apenas como curiosidade, e a distribuição dos olhos, 4 e 4. Né? Então os olhos, a distribuição é a mesma da Latrodectus, da viúva negra, mas é uma aranha totalmente diferente. Aqui é uma aranha de grande porte, né? Ela tem esses pelos longos, é diferente, mas os olhos 4 e 4. A imagem está dando para ver bonitinho. Não constroem teias, tem movimentos lentos e, como já dito, com mecanismo de defesa, esfregam o corpo com as patas traseiras, né? Várias imagens aí. É uma aranha assustadora, né? Uma aranha que nos põe medo mesmo pelo tamanho. Mas não possui veneno com atividade importante para a espécie humana, né? Ainda bem, é uma aranha que, para nós seres humanos, é destituída de importância clínica. Manifestações locais vão decorrer de uma ação traumática devido ao porte do animal. Então vai cursar com dor. A dor vai ser mais decorrente do trauma do que da ação do veneno, porque da ação do veneno é uma dor leve, não moderada, apesar de subjetiva, mas não é uma dor intensa quanto a Latrodectus, uma aranha pequenininha, quanto a Foneutria, né, que são dores mais intensas, dores imediatas. Aqui não, aqui a dor é mais leve e reação de sensibilidade local devido ao prurido e exantema devido a esses pelos urticantes que as mesmas têm, né? Então, às vezes o paciente chega para a gente no pronto-socorro com crise de broncoespasmo, uma tosse discreta. Não precisamos, obviamente, exames complementares na condução do caso e vamos conduzi-lo com repouso, não repouso total, um repouso relativo, só para diminuir a ação circulante do veneno, que já não tem importância mesmo. Manifestações com cuidado da ferida, né? Com limpeza e a profilaxia antitetânica, e sintomáticos. Se tiver analgesia, de acordo com a gradação da dor, uso de antihistamínicos, se tiver essas manifestações de prurido, e se evoluir com quadro de anafilaxia, raríssimos casos de broncoespasmo, esses quadros de anafilaxia, esses pelos, adentramos com tratamento para anafilaxia, né? Adrenalina e hemicorticoide. Raríssimo, tem descrito na literatura poucos casos de choque anafilático devido a esses pelos, ok? Observação, como todo tipo de aranha, 3 horas no intra-hospitalar, com orientação para o domicílio. Não faça soro antiveneno, não existe soro antiveneno para esse tipo de aranha, não é necessário. Por último, vamos conversar sobre a aranha marrom, né? A aranha Loxosceles, responsável pelo loxocelismo, onde nós nos deparamos com uma aranha frágil, uma aranha pequena, uma aranha desproporcional com a potencialidade da sua agressividade.
Então, de um modo mitológico, como nós não damos importância para essa aranha, nós damos muita importância para as caranguejeiras, né? Mas aqui a ação do veneno é uma ação potente, né? Cursando muitas vezes com quadros sistêmicos, com a forma hemolítica, formas graves hemolíticas, né? Então, é uma aranha que exige um conhecimento da nossa parte, com bastante atenção. É uma aranha pequena, como já dito, né? A envergadura dela pode chegar até 3 centímetros. As patas são finas, alongadas. O segundo par é maior do que os outros 4 pares de patas. Característica dos artrópodes, 4 pares de patas, né? Não confundimos com os insetos, 3 pares de patas. E vamos discutir em outros momentos os acidentes com o potó, com outros insetos, então é a importância de saber isso. Aqui o segundo par de pata é maior que os outros. O dimorfismo toxicológico aqui é bem intenso, né? A fêmea, ela possui um veneno mais potente. Além de quantitativamente mais venenosa, a fração do veneno é mais potente. As frações, melhor dizendo, são mais potentes, né? O macho é mais fininho, a pata é mais longa e a fêmea é mais robusta, né? Elas são caracterizadas por um corpo marrom amarelado até castanho, poucos pelos, então não tem pelos de grande distribuição como a caranguejeira, nem pelo médio como a foneutra. E aqui são sem pelos, a gente não consegue visualizar esses pelos, parece uma aranha lisa, os pelos são escassos. O desenho aqui, nos animais peçonhentos, é muito comum a gente conversar sobre desenhos, formas geométricas, né? Então, como aqui é caracterizado por um violino no cefalotórax, olha o desenho de um violino no cefalotórax. A foneutra, a armadeira, tem pontos brancos, pontos pretos. A licosa, ela tem aquela seta, né? Aqui a característica é do foneutra. A viúva negra tem as imagens geométricas, ora vermelha, ora marrom, as disfórmicas, as imagens dismórficas, melhor dizendo. Aqui não, aqui é caracterizado pelo violino. E os ocelos são distribuídos em 3 pares de semicírculo, 2, 2 e 2. Como uma aranha de pequeno porte, é muito difícil a visualização. Aqui precisa de uma lente de grande aumento para a gente visualizar. Mas nós vamos juntar todas as características. A teia é irregular, então elas produzem teia. Parece um algodão doce esfiapado, é uma teia mais fina do que a Latrodectus, né? Parece um algodão doce, né? Uma teia fininha, muito comum atrás de quadros, no nosso domicílio essa aranha é muito presente, tá? Muito comum nos móveis, atrás dos móveis, roupas, guarda-roupas. Então olha como que a comparação da imagem, uma aranha muito pequena, né? Então essa é a nossa famosa aranha marrom, a Loxoscelia. 3 centímetros de envergadura, o violino no cefalotórax, o segundo par de patas maior do que os outros, os ocelos, 2, 2, 2, a distribuição, o dismorfismo entre a fêmea e o macho, e várias espécies, cada uma com suas características individualizadas. A imagem do violino aí, para os senhores caracterizarem melhor a aranha, né? E qual é a ação do veneno? É multifatorial. O veneno dela são inúmeros componentes, tá? Os principais, fosfolipases e aluronidases. Mas nós temos proteases, lipases, metaloproteases. São venenos que vão ser responsáveis pela forma dermonecrótica da aranha. Nós vamos ver as lesões que esses venenos ocasionam, né? Vamos comentar um pouco sobre as fosfolipases D e as aluronidases que vão fazer características imprescindíveis para a gente. As fosfolipases D são as mais importantes. Elas vão atuar sobre a esfingomielina da membrana celular e vão atuar na membrana celular das células também. Então, elas vão ser responsáveis por essa lesão dermonecrótica, essa lesão típica que nós vamos ver, lesão de pele grave, dermonecrótica, e pela manifestação sistêmica quando presente, pela hemólise, pela lise dos eritrócitos na membrana celular. Vai ter um efeito discreto cardiotóxico e um efeito nefrotóxico importante. A grande maioria dos animais peçonhentos, eles são potencialmente nefrotóxicos, tá?
Alguns atuam diretamente no rim, outros por mecanismos indiretos, seja por rapidomiólise, seja por formação de trombos, por sangramentos, né? Aqui a ação do veneno é direta, tem um componente direto nefrotóxico, essa fosfolipase dele. Não tão intensa como nós vamos ver no serpentismo, nos acidentes crotálicos, com menor intensidade, mas ação direta. As hialuronidases também são responsáveis pela característica dispersional do veneno, que ele tem um espalhamento gravitacional dessa lesão dermonecrótica devido a essas hialuronidases. Então é muito comum a lesão dermonecrótica ela acompanhar a gravidade. Então, se é no membro inferior, o paciente fica em pé a maior parte do tempo, a lesão dermonecrótica tem a dispersão gravitacional para baixo. Se é no membro superior e o paciente fica com o membro não pendente, um membro em estado de repouso, a lesão ela se distribui de forma paralela. Então isso vai ter uma importância para a gente na hora do diagnóstico diferencial dessa lesão. Os distúrbios de coagulação vão estar presentes também com essa fisiopato de plaqueta, baixa plaqueta, queda de fibrinogênio e prolongamento do tempo de coagulação. E como já dito, a IRA é a principal causa de óbito nos casos graves de manifestação sistêmica, tanto por ação hemolítica quanto por ação nefrotóxica direto e por ação indireta quando a lesão dermonecrótica ela comete o tecido muscular profundamente. Então, já dito, ação direta e ação indireta levando a uma injúria renal. E outra fisiopatologia de relevância sistêmica é a hemólise intravascular, né? Onde nós vamos ter uma hemólise direta associada a alguns pacientes que cursam com essa deficiência da G6PD na membrana do eritrócito, que é um fator protetor para esses pacientes. Então, os pacientes com essa deficiência dessa enzimática, eles também cursam com uma hemólise de características mais intensas, também responsável pela gravidade na forma hemolítica desses pacientes. Então, o quadro clínico, nós vamos ter dois tipos de apresentações, a forma cutânea e a forma cutânea hemolítica ou cutânea visceral. A forma cutânea, o próprio nome já nos explica tudo, né? As manifestações vão ser locais. Essa forma cutânea, ela divide na dermonecrótica, que é a famosa placa marmórea, na área de necrose, tão conhecida por nós, mas ela cursa com uma forma edematosa. Esse aqui é o grande pitfall, grande armadilha nesse tipo de acidente por aneísmo, pois nós não damos muito valor para essa forma edematosa. Então, nós vamos discutir depois, não vai cursar com a dermonecrose, vai testar um edema local. Então, é diagnóstico diferencial do loxocelismo, importante. Não vai ser feito soro, nós vamos discutir, mas eu tenho que ter ciência dessa forma edematosa e não dermonecrótica presente quando comete face, quando comete região glútea, por exemplo. E, por último, a forma cutânea hemolítica, que vai cursar com a hemólise como carro-chefe aí, icterícia, manifestações graves, onde nós vamos fazer soro. Tanto para a forma cutânea hemolítica, fará o soro, quanto para a forma dermonecrótica grave, quando a placa marmórea for maior que 3 centímetros, nós vamos fazer soro. Vamos explicar melhor daqui a pouquinho. Então, essa forma cutânea, seja dermonecrótica ou seja edematosa. Como que é a dor? A dor da picada dessa aranha é de reduzida intensidade. É uma aranha que ela pica quando o corpo dela é espremido. Então ela não tem uma atividade, uma busca ativa para fazer, a quelícera dela é muito frágil. Então ela é picada quando o corpo dela é espremido. E a dor dela não é uma dor imediata, é uma dor não imediata. Então, diferente dos outros, diferente da foneutra, que é imediata, diferente da latrodectus, que é uma dor imediata, da licosa, que é uma dor imediata, o loxocelismo, a dor não é imediata. O paciente, ele não, no momento em que ele é ofendido, ele não percebe, ele não sente essa dor. E, progressivamente, a dor, ela se intensifica. De uma forma que eles relatam muito, parece uma sensação de um cigarro queimando contra a pele, é uma dor em queimação. A grande maioria dos pacientes relatam a característica da dor como queimação. Imagens
mostrando aí evolução. Então, dependendo da fase evolutiva que eu encontro o paciente, eu vou encontrar a lesão do momento, né? Nós vamos discorrer sobre essa evolução, mas de uma forma generalizada, começa com edema, eritema, vesículas hemorrágicas ou ulcerosas, que vão evoluindo com uma palidez, com a área de necrose, com edema endurado, chegando até a famosa necrose. Tá? E essa placa vai sendo substituída então por essa área de necrose. Então vai depender muito do estágio evolutivo que esse paciente me procurar no pronto-socorro. Geralmente eles não procuram de imediato. A dor, que é um sinal diagnóstico, ele não é inicial, então os pacientes geralmente eles nos chegam em fases mais tardias. Vamos discorrer sobre essa forma dermonecrótica. Geralmente nas primeiras 6 horas, então o paciente vai cursar com um edema, um eritema, aparecimento de vesículas, de bolhas serosas, manifestações muito inespecíficas, né? Me fazem pensar em outros tipos de animais peçonhentos, mas eu tenho que pensar no Loxosceles na fase inicial. Então, se eu identifiquei a aranha nessa fase, mais fácil para mim, né? Mas a grande maioria das vezes, como já dito, como o paciente não relata dor no momento da picada, mais difícil da aranha ser identificada, nós vamos ter que acompanhar essa lesão. Essa situação é uma das poucas raras situações em pronto-socorro que a gente orienta o paciente para retornar ao pronto-socorro. Parece descabido nessa orientação, dar alta para o domicílio, mas para ele retornar para um pronto-socorro, mas é de fato necessário nesses casos. Ou seja, por enquanto, eu caracterizaria essas manifestações, essa lesão, como uma lesão incaracterística, não sugestiva, e necessitaria fazer um acompanhamento clínico desse paciente, porque ele pode estar nessa fase das primeiras 6 horas evolutivas do loxocelismo. Importante aqui, quando cursa com exantema, então essa lesão, essa manifestação local, me abre um quadro com um exantema, com um estado geral debilitado, que também é característica do veneno, e com hemólise, seja evidenciada por uma colúria, por uma urina escura, por uma icterícia, aí eu já consigo fazer um diagnóstico nessa fase de lesão. Então, diagnosticarei o loxocelismo nessa evolução, quando eu ou identifico a aranha, então a aranha está junto, eu identifico a aranha, ou quando cursa com exantema, ou com piora do estado geral, ou com hemólise. Senão, vou ter que acompanhar o paciente, 6 horas, 12 em 12 horas. Veremos as indicações do soro para esse tipo de aranha até 72 horas. Então, daí a possibilidade de o paciente retornar de 6 em 6 em 12 em 12 horas, porque ainda estou dentro da janela terapêutica para fazer o soro, quando necessário, se evoluir para a forma característica necrótica mais do que 3 centímetros, que nós vamos ver. Mas nessas primeiras 6 horas, então, essas manifestações são muito atípicas, né? De difícil diagnóstico. À medida que a lesão evolui, então, essas bolhas, elas passam de serosas para serossanguinolentas, para hemorrágica, e já me começam a aparecer as manifestações de necrose. Uma equimose, uma palidez, uma necrose. Então, a evolução se dá nesse sentido. E terminando com a famosa placa marmórea, que é caracterizada por uma palidez mesclada por áreas equimóticas. Então, áreas pálidas que se misturam com áreas equimóticas, que é cercada por um eritema, uma vermelhidão de tamanho variável, e tudo isso fica instalado num edema, sobre um edema. Tá? Então é uma área endurada, uma área dura, endurada, eritematosa, com bolha, com necrose, com palidez, misturado com áreas equimóticas, né? E à medida que essa placa marmórea vai evoluindo, ela vai se regredindo, cicatrizando e aparecendo a área de necrose. Tá? De dispersão gravitacional, então depende da gravidade, nós já falamos o efeito da hialuronidase, né? E o tamanho dessa placa marmórea vai me ser importante para avaliar o soro ou não. Eu vou fazer soro, nos casos, nós vamos falar nos casos graves, com placa marmórea mais do que 3 centímetros. Quando essa placa marmórea está menor que 3 centímetros, eu não faço soro antiveneno. Eu vou ter uma outra arma terapêutica, um corticoide, para me diminuir a regressão aqui. Mas
é importante eu saber essa placa marmórea porque eu tenho que saber medi-la, né? Mais que 3 centímetros ou menos que 3 centímetros. Isso muda a conduta. É a placa marmórea, tá? E com uma semana, a cerca de 10, 14 dias, geralmente, essa placa marmórea ela é substituída por uma área de necrose, uma úlcera e uma cicatriz, né? Então, muitas vezes o paciente já nos chega com mais de 72 horas, já perdeu janela terapêutica temporal para soro antiveneno, com essa lesão já instalada, onde eu tenho que esperar 7 até 14 dias, a grande maioria da literatura orienta, para delimitar agora o tratamento a ser feito. Então não adianta quando o paciente me chega com 6 dias, 7 dias, uma semana de evolução, essa área necrótica ela ainda pode evoluir com piora. Então eu tenho que esperar determinar esse tempo aí para conduzir o caso, mas a lesão já foi feita. Não vou fazer mais soro, não vou fazer mais tratamento em direção específica. Vou ter que tratar agora a complicação, né? Que são essas lesões grandes, dependendo da área fácea, mais grave, né? Desfigurante, quando pega tecido muscular profundo, isso pode cursar com rabdomiólise, com infecção secundária grave, levando até uma sepse de foco cutâneo. Aqui algumas imagens, né? Ora só uma vesícula serosa, um eritema, então muito inespecífico, né? Incaracterístico, nós vamos usar esse termo. A lesão é incaracterística, ou ela é sugestiva, ou ela é característica. Então, a forma dermonecrótica nós vamos dividir em três tipos: incaracterístico, sugestivo ou característico. Aí eu classificaria como incaracterística. Estou vendo um eritema, pelo fato de ter uma bolha serosa, alguns autores já caracterizam como sugestiva, mas não como característica, tá? Vamos ver que não faremos soro, nem para lesão incaracterística, nem para lesão sugestiva, só para lesão característica. Mas é importante eu determinar isso na passagem de caso, na evolução, no acompanhamento desse paciente. Aqui já me apresentou, né? A bolha serosa. Desculpa, bolha hemorrágica, né? Além do edema, do eritema. Então essa lesão aí é uma lesão sugestiva. Ela não tem a placa marmórea para eu determinar como característica, mas ela já tem essa bolha hemorrágica aí. Eu a classificaria como sugestiva. Aí já me cursa, não sei se a imagem está dando para ver, mas já me cursa com áreas pálidas mescladas com áreas equimóticas e um ponto necrótico central. Isso aí, palpando essa lesão, provavelmente está endurado, né? O paciente reclama uma dor em queimação. Então aqui eu já classificaria como uma lesão característica, com uma placa marmórea menor que 3 centímetros. A área de necrose ela é pequena. Ela não tem que medir, é claro, mas provavelmente menor que 3 centímetros. Cuidado na medição, não confundir o tamanho da placa marmórea com a área de necrose com o tamanho do endurado. Eu vou medir a placa marmórea, não é o endurado, não é o eritema. Essa lesão aí é típica, figura de livro. Paciente, áreas de palidez mescladas com áreas equimóticas, um eritema e um endurado. Está dando até visualmente para avaliar como que está um pouco elevada essa lesão. Então, aqui é a famosa placa marmórea, né? Medirei o maior diâmetro, maior que 3 centímetros, farei o soro antiveneno. Menor que 3 centímetros, não farei o soro antiveneno. Faremos corticoide, mas soro antiveneno aqui não. De qualquer maneira, a lesão é uma lesão característica. Outro exemplo de lesão característica, palidez, necrose, né? A placa marmórea, olha como que mescla a área pálida com a área de equimose. Mais imagens aí para ficar visualmente na memória. Olha que imagem bonita dessa placa marmórea, né? Outra também placa marmórea no pé. Olha que imagem grande, né? Vai precisar do soro, com certeza mais do que 3 centímetros. A imagem também em mão, a placa marmórea em extremidades. A área de necrose central, o edema endurado, né? Tecido subcutâneo rico, né? Essas lesões são mais graves.
o efeito ele é mais dispersional, ele dispersa mais. Então, intramuscularmente, aqui eu já posso ter cometimento de lesão de músculo, lesões mais profundas aí, né? Essa área de necrose mais do que 3 centímetros. Várias imagens, quando acomete face, desfigurando, às vezes, né? Face, orelha, imagens da forma dermonecrótica. A forma edematosa, apenas para nós não incorrermos com o não diagnóstico, cuidado com ela, porque aqui vai predominar um edema, né? Não evolui para necrose, então diferente da forma dermonecrótica que estamos habituados, e pode apresentar no máximo um ponto necrótico, tá? Essa é a chamada forma edematosa. Um exemplo de uma imagem, né? Diagnóstico diferencial aí com acidentes escorpiônicos, pobre manifestação local, acidentes com insetos, né? É a forma edematosa, diagnóstico mais difícil. De todo jeito, não faremos soro para esses pacientes. Dentro ainda do espectro da forma dermonecrótica e forma edematosa, ou seja, as manifestações locais, sem acometimento da forma hemolítica, existem manifestações sistêmicas dentro dessas formas que cursam com lesões de pele, né? Essas manifestações sistêmicas são muito inespecíficas, né? Mas nos ajudam no diagnóstico, principalmente quando aparece o exantema, morbiliforme ou escarlatiforme, quando o paciente abre um quadro com rache, nos ajuda muito no diagnóstico. É importante esse exantema, a colocação do exantema dentro do espectro aí do loxocelismo, porque vai nos autorizar a fazer o soro, vamos discutir isso para frente, é importante. E o mal-estar geral, o estado geral do paciente, né? Quando ele cursa com náusea, vômito, febre, prostração, uma astenia, uma fraqueza, essas manifestações inespecíficas, sistêmicas, nos auxiliam no diagnóstico aí dessa forma edematosa e na forma dermonecrótica, na forma cutânea, né? Podendo algum relato até de descamação de mãos e pés em 2 a 3 semanas, um prurido, isso tudo ação daquelas frações inúmeras dos venenos do Loxoscelia. O exantema aí, uma imagem aí de um paciente que foi acometido com uma lesão. Esse paciente, por exemplo, uma lesão dele local era uma lesão incaracterística, mas quando aparece esse quadro associado a uma picada por aranha, fecha o diagnóstico do loxocelismo. Então daí a importância de a gente saber disso. Voltando aqui para fechar essa forma cutânea. Então nós vamos classificar as lesões em incaracterísticas, então quando aparece um eritema, um edema, uma vesícula, uma bolha serosa, junto com prurido, essas manifestações inespecíficas, tá? Um ponto necrótico às vezes é permitivo aparecer por causa daquela forma edematosa, mas nesse caso aí eu classifico como uma lesão incaracterística, ok? E eu determinarei, estratificarei como leve. Lesão incaracterística, se eu tenho essas manifestações inespecíficas associadas, eu identifiquei a aranha, a Loxoceles, eu classifico como leve. Não faço soro antiveneno, faremos apenas sintomáticos. Outro tipo de apresentação dessa forma cutânea, então, é lesão sugestiva, que, além das manifestações incaracterísticas, agora já me aparece a equimose, já me aparece esse edema. E eu já tenho um exantema ou alteração de estado geral. Então, nesse caso, com a lesão sugestiva ou lesão provável, esse acidente é classificado por mim como moderado. Não faço soro antiveneno, mas é importante, eu faço corticoide sistêmico via oral, prednisona por 5 dias, 40 a 60 miligramas por 5 dias, com o intuito de diminuir essa manifestação cutânea, a ponto até mesmo de possibilitar a regressão da mesma e não necessitar do soro antiloxocélico quando a placa marmórea se estende. Então é moderado, faço corticoide, não faço soro antiveneno. E quando a lesão é característica, ou seja, quando me tem aquelas manifestações
iniciais associadas a uma placa marmórea, a área de necrose, eu vou ter que medir. Quando essa placa marmórea, essa palidez, essa necrose, ela me é menor do que 3 centímetros, eu classifico como moderado e, como todo moderado, não faço soro antiveneno, apenas 5 dias de corticoide. Agora, se essa placa marmórea me mede mais do que 3 centímetros, maior diâmetro, eu classifico esse acidente como acidente grave e, além da prednisona por mais dias, não só 5 dias como nos casos moderados, eu faço prednisona por 7 a 10 dias e também realizo o soro antiaracnídeo ou antiloxocélico, tá? Existe o soro antiloxocélico específico, ele é mais de difícil aquisição, tá? Não tendo soro antiloxocélico, eu posso fazer o soro antiaracnídico. Lembrando do soro antiaracnídico, ele me cobre quem? A fonêutria, a loxoceles, aí que nós estamos discutindo, e os escorpiões. Então, o mesmo número de ampolas, tá? Seja antiaracnídico ou antiloxocélico. No caso grave, forma cutânea grave, são 5 ampolas desse soro antiaracnídico. Aqui apenas um slide para fechar isso tudo, né? Nos casos leves, a lesão é incaracterística, sintomático. Nos casos moderados, eu tenho ou lesão sugestiva ou característica menos de 3 centímetros, corticoide 5 dias. E nos casos graves, ou eu vou ter uma lesão característica, mais de 3 centímetros, ou nós vamos discutir mais para frente a forma sistêmica que cursa com hemólise, vou fazer também soro, ou então quando a lesão é face, subcutâneo extenso, junto com o exantema disseminado e alteração do estado geral, eu também faço 5 ampolas, que é caracterizado como grave. Então aqui é o pitfall, também mais um pitfall, mais uma armadilha que nós temos. Quando eu não tenho uma lesão característica, mas eu tenho uma lesão em face, como lesão glútea, subcutâneo extenso, raiz da coxa, quando essa lesão é extensa, associada a um exantema disseminado, eu também estou autorizado a fazer 5 ampolas do soro antiaracnídico ou antiloxocélico. Eu não preciso, então, nesses casos individualizados, que cursam com exantema, face, área extensa, de me esperar a lesão característica, mas apenas nesses casos. E por fim, a última forma de apresentação, a forma sistêmica cutânea hemolítica ou cutânea visceral, que é a forma mais grave do loxocelismo, né? Onde nós vamos ter, além dessas lesões cutâneas presentes ou não me é obrigatório o surgimento dessa forma cutânea associada, me curso com a hemólise intravascular, né? As manifestações, elas geralmente evoluem já nas primeiras 24 horas. Então o paciente cursa com anemia, icterícia, uma colúria devido à hemoglobinúria, além dessa elevação da bilirrubina indireta, uma avaliação laboratorial da hemólise, né? Elevação do DHL, uma reticulocitose e uma queda da aptoglobina. Mas eu vou clinicamente avaliar essas lesões pela manifestação da icterícia, pela manifestação da palidez cutânea mucosa e pela manifestação da colúria. Esses casos são graves e não faço 5 ampolas, faço 10 ampolas. Ou seja, o soro antiveneno aqui, 5 ampolas para os casos, para as lesões características, mais de 3 centímetros, ou aquelas lesões em face, subcutâneo extenso, ou quando tem essa forma cutânea hemolítica ou cutânea visceral, que aí agora 10 ampolas do soro antiaracnídico ou antiloxocélico. O que influencia na gravidade dessa forma cutânea hemolítica? Vai influenciar a espécie causadora do acidente, a literatura descreve a laeta com maior poder hemolítico, vai depender obviamente da quantidade de veneno injetada e do sexo e de qual estágio evolutivo se encontra a aranha, porque existe esse dimorfismo aí toxicológico, tá? E em relação ao paciente, muito comum em avaliações aí pelos examinadores da área da tóxico, a questão aí da relevância da gravidade maior em pacientes com deficiência da G6PD. As complicações locais, elas vão
desde cicatrizes desfigurantes, até déficit funcional do membro, até infecção cutânea, levando a quadros sepsis, né? A injúria renal aguda, já dito por nós, seja por hemólise intravascular, com uma obliteração, uma hemoglobina nos túbulos renais, levando a uma necrose tubular aguda, seja por rabdomiólise, quando a extensão local ela é de uma grandiosidade, ela pega tecido muscular extenso, ou seja pelo efeito direto da ação do veneno da Loxosceles. E pode cursar também com CIVD, com uma coagulação intravascular disseminada. Exames complementares. Aqui já me são importantes os exames complementares, né? No hemograma eu vou avaliar uma leucocitose com uma neutrofilia e o laboratório geral, a elevação das enzimas musculares quando me acomete tecidos profundos, né? CK, AST e DHL. E junto com as manifestações evidenciais aí da injúria renal, da CIVD e da rabdomiólise. Na urina eu vou poder evidenciar uma hematúria, uma hemoglobinúria, uma cilindrúria, mas o laboratório aí da forma cutânea hemolítica ou cutânea visceral, ela me ajuda no diagnóstico. Imagens já mostradas aí para o senhor, só a evolução, só para a gente memorizar melhor. Ou seja, eu tenho que ter essa forma dermonecrótica ciente, essa evolução nas primeiras 24 horas. Então, a lesão que eu visualizo vai depender de qual estágio o paciente se encontra, né, para eu dar o diagnóstico correto. Desde a fase mais iniciais, lesões incaracterísticas, até lesões sugestivas e passando pela forma edematosa que o diagnóstico me exige um alto grau de suspeição. Como então será o tratamento do loxocelismo? Repouso, como todos os animais peçonhentos, cuidados com a ferida. Aqui eu tenho que ter um cuidado maior, já que a forma de apresentação da forma cutânea, né, vai acometer bastante aí a pele. Então eu vou fazer uma limpeza cuidadosa, com antisepsia também bastante frequente. Evitar calor nesse local. Fazer profilaxia antitetânica, então vou avaliar o histórico vacinal e tratar a infecção. Não profilaticamente, mas sim infecção secundária, porventura decorrente aí da lesão. Um erro muito comum, tratarmos esses pacientes profilaticamente para infecção de pele. Errado. Eu espero ter uma manifestação infecciosa para iniciar o tratamento com antibiótico terapia. Não faço profilaxia antibiótica. Analgesia, ela vai melhorar muito com compressa fria e analgésicos comuns, podendo passar tanto pelos opioides e até sendo necessário de analgésicos de ação central, como amitriptilina, gabapentina, mas às vezes tem um componente central aí para essa analgesia. E antihistamínico sintomático eu vou usar quando cursar com exantema, com prurito, eu vou usar os antihistamínicos habituais aí. Hidratação vigorosa nos casos do loxocelismo cutâneo visceral. Eu vou objetivar um fluxo urinário satisfatório, maior do que o habitual de meio ml por quilo-hora. Então, objetivo 1 a 2 ml quilo-hora nas primeiras 24 horas, né? Com o intuito de evitar a lesão renal, a injúria renal. A diurético terapia, sem robustez de evidência, ela pode ser utilizada aí como estímulo diurético para minimizar esse efeito renal. Tá? É claro que eu vou ter que avaliar o status volêmico do paciente. Nunca vou prescrever um diurético para um paciente hipovolêmico, né? Pois isso piorará a função renal. E quando cursa com complicações, eu vou ter que corrigir os distúrbios ácido-básicos associados, a diálise, a terapia de reposição substitutiva, se indicada diálise ali na emergência, e até mesmo os hemoderivados, como plasma e concentrado de hemácia nos casos de hemólise grave. Tá? Acompanhe esses pacientes de 12 em 12 horas, tem que fazer o acompanhamento até 72 horas, que é o período em médio da evolução das lesões. E especificamente, eu vou fazer o soro anti-aracnídeo, anti-loxocelismo nos casos graves, para forma cutânea e na forma visceral. Então aqui só para fechar,
No loxocelismo cutâneo, eu faço 5 ampolas para aquela lesão característica mais de que 3 centímetros e para aquelas lesões de face, lesões que cursam com extensão subcutânea extensa, com exantema. Então, eu estou autorizado 5 ampolas. E na forma hemolítica, na forma que cursa com a hemólise, com as manifestações sistêmicas, com qualquer manifestação de hemólise, eu já faço 10 ampolas. Aqui, uma observação relevante para a nossa prática. O soro antiveneno, eu posso fazê-lo até 72 horas na forma cutânea. Mais que 72 horas, eu não vou ter mais um objetivo do soro de neutralização do veneno, pois o veneno já atuou. Agora, quando me cursa com a forma hemolítica, a partir do momento que eu diagnostico a hemólise, eu já estou autorizado a fazer o soro. Eu não preciso ficar me preocupado com essa janela temporal de 72 horas. Os corticoides são importantes, nós já falamos, né? No loxocelismo moderado e grave, aqui eu vou fazer a prednisona via oral. A dose aí da criança, 0,1 a 1 mg aqui no dia, e no adulto 40 a 60 mg dia. E vou avaliar, nos casos moderados, né? 5 dias, 5 a 7 dias, 5 dias a literatura já me respalda a fazer. Cuidado com os efeitos colaterais dos corticoides, né? Mas a soroterapia aqui tem importância crucial para o não desenvolvimento dessas lesões. E nós ficamos preocupados com o soro, esquecemos muitas vezes do corticoide sistêmico. O cuidado com a lesão dermonecrótica são os cuidados habituais. Avaliarei uma desvitalização desse tecido, né? Um momento oportuno, espero 7 a 10 dias, espero a lesão já ser demarcada, né? Onde a indicação do veneno atuou, espero esses 10 dias e desvitalizo esse tecido, né? Tem os cuidados com limpeza, sabão, antisepsia. Às vezes tem que levar esse paciente para o bloco, fazer um desbridamento cirúrgico, às vezes um desbridamento químico, e às vezes até mesmo cirurgia plástica com enxertia, quando tem uma perda tecidual muito importante. Já estou tratando, já estou correndo atrás do prejuízo, né, da lesão já instalada. Então, nós comentamos sobre as principais aranhas de importância médica no Brasil. Deixar claro que isso é Brasil, né? O mundo tem outros tipos de aranhas, são outros soros, outros venenos, né? Aqui, só para fechar a nossa questão em relação ao soro, que é um fator confusional muito grande que nós temos. Então, o soro antiaracnídeo, ele vai ter indicação para quais aranhas? Para Phoneutria, armadeira, para Loxoceles, a aranha marrom, e para os escorpiões do gênero Titius, tá? Lembrando que eu tenho soro antiloxocélico também, mesma dose do antiaracnídeo, 5 ampolas por casos graves e 10 ampolas para as lesões sistêmicas, a forma cutânea e visceral. E nos escorpiões eu tenho também o soro anti-escorpiônico, tá? Que é mais específico, mas pode ser usado o soro antiaracnídeo. Nós vamos comentar sobre escorpiões em outro momento, tá? Esse soro antiaracnídeo, ele não tem efeito sobre a nossa viúva negra, nossa Latrodectus, que aí eu teria que usar o soro anti-Latrodectus, que nós já fizemos a brincadeira dos hermanos, é de difícil aquisição do mesmo. Então, para cada tipo de gênero, vamos fechar a soroterapia aí. No caso do foneutrismo, uma aranha armadeira, né? Aquela aranha típica, que é agressiva, que levanta as patas da frente. Nos casos leves, não faço soro. Nos casos moderados, 5 ampolas. E no caso graves, 10 ampolas do soro antiaracnídeo. Classificação leve, moderada e grave pela manifestação sistêmica catecolaminérgica. Pela dor, a intensidade da dor, o grau de sudorese, ataque cardíaco, elevação pressórica, arritmia cardíaca, edema agudo de pulmão. Então esses são os critérios arbitrários clínicos sem necessidade de exame complementar para instituir a soroterapia antiveneno, tá? No caso do loxocelismo, acabamos de falar, leve e moderado eu não faço soro antiveneno. E nos casos graves, faço 5 ampolas do antiaracnídeo para forma cutânea e 10 ampolas do soro antiaracnídeo para forma cutânea visceral.
Lembrando que existe o soro anti-loxocélico, a mesma dose. Também poderia fazer, em detrimento ao soro anti-aracnídeo. E coloquei aí no escorpionismo, que nós vamos falar ainda, mas também é o mesmo soro anti-aracnídeo contra o títios, ok? Que faremos dos casos moderados e casos graves, que faremos no momento oportuno. O antilatrodectus, embora de difícil aquisição, único IM, faremos nos casos da viúva negra moderado e grave. Leve não, moderado tremor, a alteração do estado confusional, as fasciculações. Então, faremos uma ampola IM. E nos casos graves, priapismo, a face latrodectísmica, faremos 2 ampolas. Na teoria, né, já explicada a difícil aquisição desse soro aí, suporte mais é clínico. Então, nós fechamos aí a discussão sobre as aranhas, né? A nossa intenção é que com essa discussão possa propiciar a todos nós da área da saúde uma abordagem correta desse tipo de acidente por animais peçonhentos, né? Tão importantes no nosso pronto-socorro, né? Estou à disposição, muito obrigado. Qualquer dúvida podem entrar em contato conosco. O e-mail niloassistores@yahoo.com.br. Em momentos oportunos vamos gravar as outras aulas falando sobre os outros animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, as abelhas, os himenópteros, o potó. Faremos outras discussões sobre os animais peçonhentos aí. Obrigado. Boa tarde a todos.